que os capitães de areia cometeram. Depois vem logo a carta do chefe do secretário de polícia, que fala sobre os juizados menores tomar alguma providência. O juizado responde a carta para o Jornal da Tarde, falando e argumentando, e depois vem a Maria Ricardina, que é uma costureira, mãe de um detento, que fala mal sobre o reformatório. Logo após, o padre José concorda com o comentário de Maria Ricardina e o diretor do reformatório responde ao Jornal da Tarde falando que eles podem visitar quando quiserem o reformatório e que lá está tudo sob a perfeita ordem. O livro começa contando a história de Pedro Bala e como ele conseguiu se tornar o capitão da areia. Conta que ele entrou num conflito com o caboclo Raimundo, que fez a desgraça de pegar uma navalha e fazer um corte no rosto de Pedro Bala, deixando assim uma cicatriz pro resto da sua vida. Fala que o lugar onde eles se escondiam da polícia era um lugar velho e abandonado. E deixa bem claro que a condição de vida dos garotos não era lá muito boa, já que eles passavam fome e não tinham muitas roupas. As únicas roupas que eles tinham eram coisas rasgadas e muito sujas. Depois ocorre a descrição de alguns personagens e de uma espécie de plano para o novo roubo do grupo. Alguns integrantes do grupo vão se encontrar com um cara que lhes solicita um trabalho, cujo trabalho era entrar numa casa e trocar o embrulho que estava dentro da casa com o embrulho que o tal cara desse para eles. O trabalho foi feito, eles conseguiram trocar os embrulhos e depois eles receberam por isso. Um homem chamado Nhozinho França chegou à cidade com um carrossel velho e abandonado e que chamava a atenção de todos. Ele convidou o Volta Seco Sem Pernas para ajudá-lo a consertar o carrossel. Volta Seco Sem Pernas, enquanto um colocava a música, o outro consertava o motor. No final, eles conseguiram que todos do bando do Capitães da Areia dessem uma volta no carrossel, contanto que eles pagassem a gasolina do motor. Boa Vida e Pedro Bala foram até as docas, onde tinha seu amigo João de Adão. Eles começaram a conversar e João de Adão começou a falar sobre o pai de Pedro Bala, que ele nem tinha chegado a conhecer. Pedro Bala descobre que o seu pai era um homem muito respeitado e que trabalhou nas docas. E ele lutava pelo direito de todo mundo que trabalhava ali. Pedro Bala começa a ver seu pai como um herói e quer se inspirar nele e se tornar um homem como ele, lutando pelo direito das pessoas também. A mãe de Santa Dona Aninha pediu aos capitães de areia que resgatassem o seu santo, Ogum, que estava na delegacia. Pedro Bala pensou num plano e pediu pro delegado para poder dormir na delegacia. O delegado não deixou. Aí ele foi e tentou roubar uma carteira na frente do policial. Aí o policial foi, prendeu ele e ele foi preparado na delegacia. Na manhã seguinte, ele fugiu e levou o santo escondido e devolveu para Dona Aninha. Esse capítulo conta a história de Pirulito. Pirulito queria muito ser padre, então todo dia à noite, antes de dormir, ele rezava. E ele também escutava muito o que o padre José Pedro tinha para falar. E o padre José Pedro dizia que eles só roubavam por necessidade, por não ter alguém que lhes desse comida e abrigo. Então o Pirulito só roubava para o seu sustento, e também quando o Pedro Bala pedia, porque para ele desrespeitar as leis dos capitães da areia era um pecado. Depois fala sobre Sem Perna, que Sem Perna se fingiu de abandonado para conseguir entrar na casa de Dona Esther. E nisso, Dona Esther acolheu ele muito bem e deu amor e carinho. E ele falou que o seu nome era Augusto, que por acaso era o nome do filho falecido de Dona Esther. E isso fez com que Dona Esther desse muito mais carinho para ele, porque ela via ele como seu filho falecido. E ele ficou com remorso disso, porque ele estava lá na casa dela para roubar as coisas. Mas mesmo assim, ele localizou tudo de valor e o seu grupo foi e pegou tudo que eles conseguiram. Depois conta sobre o professor e Pedro Bala, que o professor é o único que sabia ler e ele desenhava muito bem. Então, às vezes, o professor ia para as ruas fazer desenhos para poder conseguir alguns trocados. Nesse dia, o professor e o Pedro Bala saíram às ruas para fazer o desenho das pessoas, para vender e conseguir pagar o almoço. E veio um homem e deu um cartão para o professor e disse que ele tinha um dom, que ele desenhava muito bem e que ele poderia ganhar muito dinheiro com isso. Quando esse homem foi embora, o professor rasgou o cartão e falou para Pedro Bala que ninguém poderia mudar o seu futuro. Dora e Zé Fuinha perderam a mãe muito cedo, de varíola. E o pai também já tinha morrido. Então Dora vai procurar emprego, só que ninguém dá emprego a ela. Até uma moça dá uma esmola pra ela, com pele e tal.
Então, João Grande e professor encontram ela e a levam pro trapiche. No trapiche, os meninos encrencam com a chegada dela, porque só tem menino lá e ela é uma mulher. Só que depois eles acabam aceitando, ela vira meio que uma mãe, cuida deles, dá carinho. Uma vez, Pedro Bala arranja uma confusão com Ezequiel e volta ferido pro trapiche. Dora cuida dele e dá um beijinho nele. Eles deitam na areia e se dizem apaixonados, mesmo sem saber o que é o amor. Depois, os capitães de areia dão uma surra nos meninos de Ezequiel. Tentativa de assalto, Dora, Pedro Bala, Sem Pernas, Gato e João Grande são pegos. Dora vai pro orfanato, Bala vai pro reformatório. Lá as condições são meio precárias, mas depois ele consegue ir para um quarto ficar com os meninos. Os meninos ajudam ele a fugir e logo que ele foge, ele vai buscar Dora no orfanato. A Dora tá com febre, mas mesmo assim ela vai com eles. Sai até na notícia do jornal, tipo, o chefe, os capitães de areias, foge do reformatório. No trapicho, Dona Ninha tenta curar Dora, mas não consegue. Dora chama Pedro Bala e pede para colocar a mão em seus seios, porque ela fala que agora ela é uma mulher e quer que ele a faça uma mulher. Pedro Bala no início recusa, mas depois cede aos desejos. Eles têm uma noite boa e depois eles adormecem. Quando Pedro Bala acorda, vê que Dora está morta, chama os meninos e eles acabam chamando a embarcação de Querido de Deus e que a leva pro mar, que ela vai ser jogada. A partir daí, Pedro Bala passa a ver Dora como uma estrela e a procura no céu. Depois da morte de Dora, todos ficaram muito tristes. Aí os meninos dos Capitães de Areia começaram a querer mudar de vida, começaram a querer ir em busca de dinheiro e de melhores recursos. Então começaram a sair dos Capitães de Areia. Depois, houve os últimos roubos do livro, que foi o Sem Perna e o Pedro Bala que planejaram, que eles foram para a casa de Vitalina, que herdeira de uma grande fortuna. E lá eles cometeram os últimos roubos do livro, que adquiriram muito dinheiro para eles. Depois, Gato e Volta Seca são dois que eles foram em busca de uma vida melhor. Gato foi com Dalva para Ilhéus, que ela iria trabalhar num bordel e ele ia ganhar dinheiro com os fazendeiros de cacau, passando golpes para eles. E Volta Seca foi atrás de seu padrinho, que reconheceu de primeira devido a ele ter falado sua mãe e tal, que foi uma grande guerreira. E depois começaram a publicar notícias no jornal a respeito de Gato sendo vigarista, Volta Seca que foi preso pelos crimes que cometeu, e também falaram sobre o professor que virou um grande pintor devido às obras de arte que tinha feito. Os Capitães de Areia foram convidados para fazer parte de uma greve, e eles foram para que não houvesse furos nessa greve. Aí eles lutaram por ela e obtiveram sucesso. Depois, o estudante que pediu ajuda deles na greve começou a visitar bastante o trapiche. E Pedro Bala acabou se tocando que ele precisava de um ideal maior, que ele queria lutar por um algo maior. E ele acabou virou militante proletário, que era a mesma coisa que seu pai era. E a vida dele continuou mesmo, no caso de fugir da polícia. Mas ele agora falava por pessoas que não podiam falar por si mesmas. E assim termina o livro. O tema do livro é atual porque bate com a realidade e a realidade de crianças brasileiras, que são abandonadas a cada ano. Uma prova disso é que recentemente foi feita uma pesquisa em que 8 milhões de crianças são abandonadas a cada ano e 2 mil vivem na rua, vivendo de fome. O tempo da narrativa é lento, porque consiste em descrições e retoma muitas vezes os pensamentos dos personagens. O tempo psicológico responde às lembranças da narrativa. Por exemplo, no mais fundo do seu coração, ele tinha pena das desgraças de todos. A obra apresenta o tempo cronológico marcado por dias, meses, horas e anos em que acontecem os fatos. Como, por exemplo, a gente pode citar: passou o inverno, passou o verão, veio outro inverno e esse foi cheio de longas chuvas, e o vento não deixou de correr. Agora, Pirulito vendia jornais, fazia trabalho de engraxate, carregava a mala dos viajantes e conseguira deixar de viver dos fluxos.